Bom dia, amigos! Tudo bem com vocês? Estou aqui com o olho no peixe e eu tô no gato. Eu não fiz a capinha do devocional de ontem e aí eu tô ligando o computador aqui pra deixar tudo pronto. Davi Noah, não começa! Como vocês estão, amigos? Hoje é quarta, dia 28 de fevereiro. Mas esse ano é bissexto, né? Então amanhã tem 29 ainda, o mês ainda não acabou. Vocês têm noção de que... Peraí, se eu fiz certo, fiz. Que amanhã não, que faltam 10 dias pro Benjamin fazer 2 anos. Benjamin faz 2 anos dia 10 de março. Ai, gente do céu, como passa rápido, né? Mas vamos fazer o nosso devocional. Deixa eu abrir aqui o nosso café. Hoje, dia 28. Ai, gente, não vai ter devocional no dia 29, porque o livro é de 2023 e esse ano é bissexto. Ah, Eva, Ju! Fazer rapidinho pra você conseguir ficar até o final. Então, a gente, quando for amanhã, pra não virar já março, eu vou voltar lá num dia de janeiro que a gente não fez, tá bom? Dia 29 de janeiro eu vou voltar. Vamos lá, dia 28. Vença a incredulidade. Muitas vezes esse espírito o tem lançado no fogo e na água para matá-lo. Mas, se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Se podes, disse Jesus, tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Marcos 9, 22, 24. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, obrigada por mais um dia, Senhor, obrigada por mais uma manhã, porque mais uma vez o Senhor nos permitiu acordarmos, estarmos aqui. Obrigada, Pai, pelas nossas vidas, Senhor, abençoa a sua palavra, que ela fale diretamente aos nossos corações, que o Senhor nos ajude a vencer a nossa incredulidade, que o Senhor nos ensine a ter fé e multiplique a nossa fé, que passamos a ver com os olhos da fé e a confiar que aquilo que o Senhor deseja, que o Senhor quer, o Senhor fará para nós. Em nome de Jesus, amém. Ai, as alergias aqui estão complicadas. Bom dia, Lisa, bom dia. Vamos lá, amigas. Uma vez o Senhor Jesus levou Pedro, Tiago e João para o alto de um monte, e ali eles testemunham um acontecimento extraordinário, a transfiguração do Filho de Deus. Quando desceram do monte, depararam com um pai clamando por ajuda. Os discípulos que ali estavam não puderam ajudá-lo. Então o homem disse a Jesus, mas se pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Veja bem, aquele homem sabia do poder de Deus, sabia que Jesus poderia ajudá-lo, mas duvidou em seu coração. A incredulidade pelas tentativas mal-sucedidas foi tamanha que sua certeza de obter sucesso já não era grande. Isso também acontece com boa parte das pessoas nos dias atuais. Sabemos que Deus é plenamente capaz de realizar o impossível, mas ainda assim tememos o pior. Talvez o nosso maior desafio hoje seja que o Senhor nos ajude com a nossa incredulidade, pois quantas vezes ouvimos uma promessa quanto ao poder de Deus, mas os dias vão passando e aquela certeza vai desmoronando como um castelo de areia que fazemos na praia numa manhã de verão. O que fazer então para a incredulidade que a incredulidade não nos impeça de vencer os planos de Deus? O melhor conselho que eu posso te dar é: alimente a sua fé. Leia e medite nas verdades contidas na palavra de Deus. Ore como se tudo dependesse de Deus e se esforce como se tudo dependesse de você. Oração, orar e agir. O reino de Deus nos dá autoridade e de príncipes dos céus e destrona o príncipe deste mundo. Devocional 59 de 355 ou 66 esse ano. A leitura está em Gênesis 13 e a palavra de hoje é autoridade. Migas, eu falei uma vez aqui no devocional com vocês sobre Abraão e Sara, né? Que às vezes eu lia muito com esse olhar. Mas como assim? Deus prometeu para Abraão e Sara que eles teriam um filho. E aí na velhice eles duvidaram da palavra de Deus e foram lá. E Sara pegou a ama dela, Agar, e falou pro Abraão: deita com ela e tem um filho com ela. E daí que vem, putz, eu nunca sei o nome deles, eu sempre confundo Isaac, Israel. Eu não vou lembrar o nome, mas aí teve os 2 filhos, né? Quantas vezes a gente... Olha, eu lia muito ali a história de Abraão e Sara e falei assim, mas como assim?
Deus prometeu para Abraão que daria filhos para ele, que dele ele teria uma nação por herança. Como assim? Ele duvidou da palavra de Deus e foi lá, ele e a Sara, e fizeram filho na Agar e não tiveram paciência de esperar. Gente, eles estavam muito velhos, né? Eles estavam muito velhos, tipo, eu não sei quantos anos agora, mas é 90 pra mais, bem pra mais. E aí você pensa, nós como humanos falhos. E aí quando a gente começou a ler a Bíblia e começou a fazer uma leitura, né, mais aprofundada, com estudo e tudo mais, eu comecei a pensar, gente, eles eram humanos como nós. Então, os mesmos sentimentos humanos, as mesmas falhas, a mesma incredulidade, a mesma falta de fé que muitas vezes nós temos quando pedimos algo ao Senhor, quando o Senhor promete algo para nós, eles também têm, eles também tiveram lá atrás essa incredulidade. Eles se desesperaram, eles agiram pela natureza humana, eles fizeram aquilo que dependia deles e esqueceram de, aqui ó, que o autor fala na última frase, que é uma frase conhecida inclusive, ore como se tudo dependesse de Deus e se esforce como tudo se dependesse de vocês. Eles se esforçaram como se tudo dependesse deles, foram lá atrás da Agar para ter um filho com a Agar, e isso foi um grande problema. E eles esqueceram de orar e depender de Deus e falar assim, não, Deus, olha, Senhor, eu não tô mais acreditando que vai funcionar, que o Senhor vai fazer isso comigo, então eu vou tomar uma atitude com minhas próprias mãos. O que eu faço? Eles simplesmente foram lá e fizeram. E eu olhava, tipo, lia a história julgando como eles fizeram isso. Quando, na verdade, eles têm a mesma natureza humana que nós. Era, lógico, outros tempos, né? Um relacionamento diferente com Deus naquela época. Mas eles eram humanos como nós. Eles tinham direito de falhar, de não crer, de serem incrédulos ou de duvidarem. Porque é isso. A gente acredita nas... Abaixa um pouco o volume, por favor. A gente acredita nas promessas do Senhor, a gente acredita naquilo que Ele tem para Ele, mas às vezes nós somos mas nós somos impacientes, nós não temos paciência para esperar o que o Senhor vai fazer ou aquilo que o Senhor não vai fazer, porque Ele não prometeu aquilo. A gente colocou na nossa cabeça que era aquilo que o Senhor ia fazer por nós e a gente fica esperando que Deus faça uma coisa que em nenhum momento Ele disse pra gente que faria, porque não é o que Ele tem para nós. E aí Ele não faz, nós metemos os pés pelas mãos e fazemos com a nossa própria força. E o que acontece? A gente quebra a cara, dá tudo errado, que foi o que aconteceu com Abraão e Sara. E a gente faz o quê? A gente ora pra Deus pedindo socorro. Faz a merda, depois, pai, vem aqui me ajudar a limpar. Basicamente isso. Basicamente nós, mães, pais, falando pros nossos filhos, não faz isso que vai dar ruim. Eu vou te dar o que é pra ser seu no tempo certo. Aí a criança não espera, porque criança não tem paciência, né? Eles estão ainda em processo de desenvolvimento. Vai lá e faz tudo errado, bagunça, se machuca, quebra. E aí pede socorro pro pai e pra mãe que falou pra não fazer, pra esperar mais um pouquinho. Não é? Porque nós não temos paciência, nós somos movidos pela impaciência. Além da incredulidade, muitas vezes, nós somos movidos pela impaciência. Eu creio que o Senhor vai fazer, mas eu não aguento mais esperar, então eu vou fazer pelas minhas próprias mãos. E a gente precisa crer. E isso é muito difícil, né? Porque a gente crê em algo que a gente não vê. E a gente crê em promessas. Promessas que às vezes a gente fica assim, mas o Senhor prometeu isso pra mim? Ou o Senhor... Ou isso é da minha cabeça? Como eu sei se o Senhor prometeu pra mim? Não me pergunte, Miglis, eu não sei. Não cheguei nesse nível de evolução espiritual, tá? Mas a merda toda, né? A guerra entre nações, entre Palestina e Israel... ela vem lá dessa época. Pra quem não conhece a história, eu vou falar bem resumidamente e muito ruim, porque eu sou péssima pra lembrar nome e dados, tá? Eles eram velhos, Abraão e Sara, e queriam ter filhos. O Senhor tinha prometido filho pra eles e esse filho não vinha. E eles já estavam na velhice. Abraão vai lá e deita com a minha serva Agar e tem um filho com ela. Pois bem, eles fizeram. E o que aconteceu? Deus cumpriu a promessa na vida dele. Sara também engravidou. Sara, não lembro agora se foi na mesma época. Sara teve o filho dela e Agar teve o dela. Que é... eu nunca lembro o nome. Eu nunca sei. Eu não sei se é Israel e Isaac, não. Ismael era o de Agar. Isaac era o de Sara. Pronto. Ismael, Isaac de Sara.
que era a esposa de Abrão. E Ismael era o de Agar, que era a serva de Sara, a empregada. Só que aí a Agar, que era empregada, ela começou a tomar proveito da situação. Agora eu tenho o filho do meu senhor. E a situação começou a ficar ruim entre elas. Porque Sara não estava gostando das atitudes que Agar estava tendo. Porque Agar estava assim, eu posso tanto quanto você. E as duas começaram a se estranhar. E Sara disse para Abraão, manda ela embora. E Abraão mandou ela embora. E ela foi pro deserto. Eu não lembro agora se ela foi com o filho ou não, eu não me lembro desses detalhes. Mas ela foi embora e criou-se ali uma rivalidade entre os irmãos. E essa rivalidade que biblicamente falando, eu posso estar falando besteira aqui, tá? Mas é pelo que eu me lembro. É essa divisão entre Palestina e Israel. Palestina, Ismael, filha de Agar, e Ismael, Israel, filha de Abraão e Sara. Então, essa é aquela competição entre irmãos que vem lá de trás. Porque ele não conseguiu esperar a promessa. E existem muitas outras histórias bíblicas aqui de homens, né, que não conseguiram esperar pela promessa do Senhor e beberam a água amarga. De Mara. Mara significa amarga. Beberam a água de Mara, porque não conseguiram esperar mais um pouco, caminhar mais um pouco para esperar para beber a água pura e limpa que tinha diante. E tudo isso pela nossa incredulidade. Porque quando nós não somos movidos pela fé, nós somos movidos pela nossa razão, pela nossa racionalidade, a gente não consegue suportar. A gente não consegue esperar. Porque a gente racionalmente pensa, não aconteceu até agora, não vai acontecer mais. E aí a gente se esquece que a gente crê num Deus que faz o impossível. Ele deu filhos para Abrão e Sara na velhice. E quantas coisas impossíveis o Senhor já realizou nos tempos de hoje, na vida de alguém próximo que você conhece. Curou uma doença que não tinha cura, deu filhos para quem não podia ter, de forma natural, que humanamente era impossível. Conheço a história de uma moça, vou falar aqui porque ela nem me segue nada, de uma moça que as trompas dela eram obstruídas. Não passaria o óvulo pelas trompas para fecundar. Por muito tempo ela tentou inseminação, porque, olha, eu não vou conseguir, então eu preciso tentar a inseminação. E não, era muito frustrante, porque ela já tinha tentado várias vezes aquela bomba de hormônio, ficava muito mal, e ela não conseguia engravidar, e o médico já tinha falado, olha, a única forma de você engravidar é fazendo uma FIV, porque o óvulo não vai passar pela trompa para você engravidar. Então, bem, acordo. A única forma de você engravidar não vai pegar o Benjamin, hein? A única forma de você engravidar é fazendo uma FIV, porque o seu óvulo não passa, você não vai engravidar de forma natural. Então, eles fizeram várias vezes e ela ficou esgotada, porque é um processo muito penoso para quem faz, ela desistiu. E ela engravidou naturalmente. É um milagre. Mas, às vezes, a gente não consegue, e eu não tô falando que você tô dando um exemplo, tá? Não tem que esperar o milagre e tem que esperar acontecer, porque, afinal de contas, a medicina tá aí para isso. Mas nem quando ela tentou com a mão da medicina, ela engravidou. Ela engravidou na hora que Deus quis e de forma natural, contrariando toda a medicina. Aquelas coisas que médico não explica, médico não consegue explicar como aconteceu. É o sobrenatural. E a gente é humano, né, amigas? É humano. E como aumentar a nossa fé? Ai, meu Deus, e como aprender a esperar que não é no nosso tempo, que é no tempo do Senhor. É difícil, né? É difícil. E é por isso que a gente precisa orar, é por isso que a gente precisa pedir para que o Senhor aumente a nossa fé, é por isso que a gente precisa ler a palavra, se alimentar da palavra, porque quando a gente lê a palavra, a gente tem esses exemplos de pessoas que esperaram e tiveram a promessa, pessoas que não esperaram e meteram o pé pelas mãos e deu tudo errado, como Abraão e Sara.
Mas é isso que vai nos ajudar a nos fortalecer. É isso que nos ajuda a entender que não é no meu tempo, é no tempo dele. É no tempo do Senhor, não no meu tempo. Não é a minha vontade, é a vontade dele, porque às vezes a gente tá pedindo, esperando por uma coisa que o Senhor não vai nos dar, porque não é aquilo que ele tem pra nós. Não é. Eu já falei pra vocês aqui em outro devocional que eu sempre quis ser mãe de menina. E, gente, não é isso que o Senhor tem pra mim. Não é isso. E muitas vezes, né, nessa, tipo, eu quero ser mãe de menina, o que eu posso fazer pra ser mãe de menina? Já que, naturalmente, eu não tenho como escolher ser mãe de menina. Eu poderia fazer uma FIV. Aí no Brasil não pode, mas aqui, pelo que eu sei, pode escolher o sexo do bebê. Você tem que pagar, mas é muito caro. Um processo que eu não preciso, gente. Eu tenho 3 filhos saudáveis. Eu engravido de forma saudável. Eu só não faço menina. Marquinhos só não faz menina. E aí eu pensava, posso adotar. Aqui a adoção é mais fácil do que no Brasil. Apesar de eu não ser brasileira, não ter cidadania, eu não sei como que funciona. Posso adotar. Mas é isso que o Senhor tem pra mim? Aí eu vou adotar. Eu vou fazer mais ou menos o que Abraão e Sara fizeram. E eu vou estar vivendo uma coisa que o Senhor não quis pra mim. Aí a hora que o negócio dá tudo errado, descambelar lá na frente, aí eu vou falar assim, por que que eu não esperei que o Senhor cumprisse a vontade dele na minha vida? Por que que eu não aceitei a vontade do Senhor na minha vida? E é difícil mesmo. E a única coisa que a gente pode fazer é orar e pedir para que o Senhor aumente a nossa fé, para que o Senhor ajude a nos... que a gente aprenda a enxergar, que o Senhor nos ajude a enxergar pelos olhos da fé. A ver aquilo que Ele tem para nós e nos ajude a esperar por aquilo que Ele tem por nós. Alguém pode buscar o bem lá, por favor? Para de gritar. Eles estão brigando para ver quem vai pegar o bem, já, amigas. E aí a palavra de hoje é eu já sei que você vai vir reclamar do seu irmão pra mim, Noah. Vai lá sentar. E a palavra de hoje aqui é autoridade. Então, que a gente consiga falar com autoridade, pedir com autoridade e colocar autoridade na nossa fé, para que a gente seja movido pela nossa fé e não pela nossa racionalidade. Enquanto a gente for direcionado pela nossa racionalidade, a gente não vai conseguir alcançar aquilo que o Senhor tem para nós, que não necessariamente é o que a gente espera. Amém? Amém. Tô com muito sono hoje, porque eu fui dormir muito tarde ontem, falando igual uma matraca e acabando o devocional antes de orar. Gente, meu cabelo... Ei, tia Jana está dormindo. Meu cabelo está uma piaçava. Então, eu besuntei. Bom dia! Oi, você fez xixi? Vem. Olha quem tá aqui. Você quer tetê? Eu besuntei. Olha, eu ia falar, peraí, em inglês. Besuntei meu cabelo de... Toma, amor. De óleo. E aí hoje ele tá oleoso. E dormi tipo a Dona Florinda. Então tá super pesado. Vou lavar hoje de novo. Bom dia, Zuzu. Bom dia. Faz assim pra Zuzu com a mãozinha. Faz? Não, faz bem. Bom dia, amigos. Vamos orar aqui, né? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por esse devocional. Senhor, nos ensina, Senhor, a ver pelos olhos da fé. Aumenta a nossa fé, Senhor. Para que a nossa incredulidade, para que a nossa racionalidade não seja a direção, não seja o guia das nossas vidas. Que a gente consiga ver pelos olhos da fé. Que a gente consiga esperar pelas suas promessas, crendo que o Senhor vai realizar as suas promessas na nossa vida no seu tempo. E que as coisas estão acontecendo exatamente como elas têm que acontecer. Que a gente continue agindo, fazendo a nossa parte como se tudo dependesse de nós, mas sempre pelos olhos da nossa fé, sempre crendo que o Senhor está nos direcionando. O Senhor nos ensina a crer mais e a viver nos seus caminhos. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada por esse devocional. Abençoa a nossa quarta-feira. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala amém. Você sabe orar? Você já falou que você sabe orar, amigas? Ele ora, é uma belezinha. Ele põe a mãozinha assim, fica... Como é que você ora, filho? Ma. E assim ele ora. Coisa mais linda. Bom dia, amigos. Eu vou tomar meu cafezinho aqui, dar mamar pra ele e levar minha tropa pra escola. Bom dia, amo a vida de vocês. Beijos. Beijo, Ju.